Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que nos assistem em qualquer parte do Brasil e do mundo. Sou Mauro Afonso, engenheiro, mestre em ciências militares. E esse é mais um vídeo do nosso programa Questões Enem, cujo objetivo é turbinar seus estudos para aprovação na faculdade desejada por meio do Enem, mostrando e resolvendo questões de anos anteriores. Hoje seria uma live, o Instagram apresentou um problema aqui, então estamos fazendo o programa gravado, tá certo? Vamos soltar ele logo a seguir. Nesse programa você vai aprender através de questões de anos anteriores o conteúdo exigido da prova de uma forma audiovisual e vai poder rever a questão quantas vezes quiser. Junto da questão, vamos apresentar subsídios para resolver questões semelhantes, aproveitando o conteúdo das já formuladas. No vídeo de hoje, nós vamos tratar duas questões de biologia, a 109 e a 111, ambas de botânica. A questão 109, quem estiver assistindo no YouTube aparece aqui ao lado. Quem está no Instagram vai aparecer aqui em cima, tá certo? Eu peço que assistam no YouTube, porque no YouTube eu consigo um formato melhor para apresentar o conteúdo de uma forma audiovisual mais rica. Aqui no Instagram eu sou um pouquinho limitado, as telinhas ficam pequenas, certo? Então vamos lá, questão 109. Deixa eu pôr aqui, colocar aqui na tela. 109, apareceu aqui ou do lado. Durante a evolução das plantas, ocorreu uma transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre, graças ao surgimento de algumas estruturas que as tornaram independentes da água. Esse fato permitiu maior dispersão desse grupo de seres vivos, sendo possível observá-los em diferentes ambientes na atualidade. Qual estrutura possibilitou a independência da água para a fecundação dos seres vivos citados acima? Atenção para a palavra-chave, fecundação. Ou seja, reprodução vegetal. Vão ser apontadas estruturas, e se houver alguma estrutura ali embaixo que seja diferente dos meios reprodutivos da planta, você já pode eliminar. Então vamos lá. Fruto está ligado à reprodução vegetal. Esporo também, mas de uma forma um pouco diferente. Vamos estudar daqui a pouco. Semente, idem. Tubo polínico. Polínico, origem da palavra, vem de pólen. Tá? Pólen é gameta que fecunda a planta. Então tá dentro do escopo, né, de reprodução. E vaso condutor, aí já está um pouco afastado, apesar de, claro, a planta precisa se nutrir, mas não está diretamente ligado. Então vamos dar uma estudada aqui na resposta, tá? A resposta correta é a alternativa D, é o tubo polínico, mas vamos explicar por quê e por que as outras estão erradas. O tubo polínico é uma estrutura crucial para a reprodução das plantas terrestres, porque ela permite a transferência do pólen, que contém as células reprodutivas masculinas, do estame, que é o órgão masculino das plantas superiores, para o óvulo, a estrutura reprodutiva feminina das plantas, sem a necessidade de água. Aí existem os diversos métodos para que o pólen chegue até a estrutura. Vai depender da espécie da planta, existem diversos modos. Pode ser pelo vento, abelhas,
insetos, o próprio homem, quando faz uma produção de plantas, às vezes ele faz essa transferência de pólen para polinizar melhor a espécie que ele está cultivando. E isso representou um avanço significativo na evolução das plantas quando elas saíram dos ambientes aquáticos para os ambientes terrestres, porque eles não dependiam mais da água para que os gametas chegassem da planta masculina para a planta feminina. As razões que as outras alternativas são incorretas, são os seguintes. Vamos lá, o fruto. O fruto é uma estrutura que se desenvolve a partir do ovário da planta após a fecundação pelo pólen, gameta masculino, servindo principalmente para proteção da semente. Então, o fruto, seja uma maçã, vamos dar um exemplo, frutas comerciais, né? Maçã, laranja, próprio tomate, são proteções para a semente e muitas vezes um chamariz para que o animal vá lá, coma essas sementes e depois vá transportar essas sementes de um lado para outro através do seu corpo. Aí ele faz as suas necessidades, defeca, e as sementes elas acabam brotando em outro local. Então, o fruto, apesar de ser importante para a dispersão da espécie, ele não está diretamente envolvido na independência da água para a fecundação. Depois, esporos. Aí nós já temos uma alternativa mais distante. São células reprodutivas encontradas em plantas não vasculares, como musgos, samambaias. E podem gerar novos indivíduos, então eles têm uma função análoga à semente. Embora os esporos permitam a reprodução em ambientes terrestres, eles não são a estrutura que possibilitou a independência da água para a fecundação, visto que muitos desses organismos que utilizam o esporo como forma de reprodução e propagação da espécie, ainda necessita da água para que os esporos se movam de um lado para outro. Então o esporo não é uma alternativa correta, apesar de ele ser, de certa forma, análogo, similar ao gameta masculino que vai através do pólen. A semente é o óvulo fecundado e desenvolvido contendo o embrião da planta. É a planta em potencial. É fundamental para a dispersão e estabelecimento das plantas em novos ambientes. Mas como fruto, a semente é uma consequência da fecundação. É uma fase que vem depois da que está sendo pedida. E não é uma estrutura que possibilita a independência da água para a fecundação ocorrer. Apesar da semente ela poder andar tanto pelo vento, quanto pela água, quanto no pelo de animais, e assim sucessivamente. Tem as mais diversas formas da natureza das sementes elas irem de um lado para o outro para propagar a espécie. Vaso condutor. O vaso condutor, aí temos xilema, floema, eles são importantes dentro da planta para transportar água, sais minerais, nutrientes. Embora essas estruturas elas sejam cruciais para a adaptação ao ambiente terrestre, elas não estão diretamente envolvidas no processo da fecundação, independência da água para a fecundação, que é o que foi pedida na questão. Então, é uma questão para resolver rápido, porém com atenção para a interpretação da questão, correta interpretação da questão. Tá bom? Questão fácil também, para responder rápido e ganhar tempo para as outras partes da prova, eventualmente mais difíceis. Sempre tem uma questão mais difícil, e é nessas questões mais difíceis que, se você resolver sem perder as questões fáceis, você consegue uma classificação melhor e obtém ali a sua tão sonhada vaga na faculdade. Muito bem,
essa aí, hoje vamos tratar duas questões. Vamos agora à questão 111. Mais uma vez, quem tiver no Instagram aqui em cima, quem tiver no YouTube aqui ao lado. Vou puxar ela aqui. Duas questões teóricas, nada de cálculo hoje, viu, gente? Vamos lá. Questão 111. Bastante leitura. O barbatimão é um nome popular de uma árvore cuja casca é utilizada para fins medicinais. Essa casca é constituída principalmente de dois tecidos vegetais, o periderme e o floema. Ele está tudo afirmando, tá? Nesse ponto, ele está afirmando. Então, não tem que discutir. A extração da casca tem levado à morte de muitos indivíduos dessa espécie, quando o corte retira um anel completo ao longo da circunferência do tronco. Ou seja, é uma extração feita de uma forma incorreta ou predatória. Aqueles que têm a parte da casca retirada sem completar essa circunferência podem sobreviver. Ou seja, quando você vai cortar o barbatimão, o certo é você cortar um pedaço da casca, pula uma outra parte, corta outro pedaço da casca, e não você faz como se fosse um anel em volta da planta. Porque isso vai matar a planta cortando o circuito do sais minerais e água que correm ali nessa parte aí do caule da planta. Aí é perguntado, até relativamente fácil, né? A questão, a morte desses indivíduos, ou seja, do barbatimão, decorrente da retirada do anel completo da casca, é provocado pela interrupção aí tem que conhecer os processos, os processos da planta, vitais da planta, as partes da planta, que mais? Basicamente isso. Processos e partes da planta. E a circulação interna de seiva e o floema e o xilema da planta, né? Dependendo da espécie. Então ele pergunta se é responsável, quem é o responsável pela morte da planta? Interrupção da fotossíntese, transpiração, troca de gases, formação de brotos e nutrição das raízes. Muito bem. Vamos lembrar que a planta ela produz energia a partir do sol, do gás carbônico e da fotossíntese. As raízes, elas estão enterradas no chão e elas crescem. Da onde elas tiram energia para crescer, se não tem luz nas raízes? Pensar. Claro que vem das folhas. E como as folhas vão mandar energia lá para a ponta da raiz que está penetrando no solo? Através dos fluidos vegetais que correm na planta. Que lá embaixo não faz fotossíntese. Raiz não faz fotossíntese. Até o caule não é a função principal, faz um pouquinho de fotossíntese, mas lá debaixo da terra não tem como. Então isso aí já tem uma boa pista da resposta certa, né? Então vamos lá. A resposta certa, nesse caso aí, é interrupção da nutrição das raízes. Por quê? O floema, que é o responsável pelo transporte de nutrientes dentro da planta, é aquela seiva, né? Provavelmente a gente conhece como seiva, quando corta uma planta mais mole, mais macia, sai um líquido. Esse líquido aí é responsável pelo transporte de nutrientes dentro da planta. Quando faz esse corte no barbatimão, essa seiva, o floema, no caso do barbatimão, deixa de ir até as raízes. Então a planta fica sem energia nas raízes e acaba morrendo. Certo? Agora, por que as outras alternativas não são corretas? Cortar essa parte da casca interrompe a fotossíntese? Não, porque a fotossíntese
ela depende e ocorre principalmente nas partes onde tem a clorofila, a xantofila nas folhas. Então, o corte do anel, apesar de reduzir uma parte do caule que faz fotossíntese, né, muito pouco, por sinal, não sei nem se no barbatimão faz alguma, não é uma causa da morte da planta. Então, fotossíntese é uma alternativa errada. Outra alternativa, transpiração. Embora a remoção da casca possa afetar a transpiração da planta, que a planta não tem coração, né? Ela não tem um órgão que bombeie os líquidos. Imagina a água sair lá da ponta da raiz e chegar lá na última folha. Então ela depende de um processo chamado capilaridade, e a capilaridade vai fazer com que a água suba desde a raiz até a última folha lá da ponta. Quando cortamos um pedaço do caule do barbatimão, nós estamos retirando um pedaço da planta. É importante, mas não é importante por causa da transpiração. Importante porque o floema deixa o líquido, né, o sangue da planta, vamos dizer assim, entre aspas, muitas aspas, né, porque é onde caminham os nutrientes da planta. Então, não é esse caso, não é a transpiração. Isso daí, a transpiração está mais ligada a fazer as folhas perderem água e regularem a temperatura do ambiente, fazendo o transporte dentro do sistema radicular e de folhas da planta. Troca de gases também não é uma alternativa correta, porque a troca de gases ela é essencial para a fotossíntese, ou seja, tem que haver gás carbônico e luz para que a planta produza energia, senão ela começa a respirar. À noite ela diminui drasticamente a fotossíntese e passa por um processo de respiração. E essa daí ocorre principalmente através dos estômatos, essa troca de gases, que são pequenos orifícios, né, que permitem que o gás carbônico entre dentro das folhas. Então a retirada da casca não impede diretamente o processo. Formação de brotos. A capacidade de formar... Opa, um instantinho só. Vou botar aqui de novo a questão. Aí. A capacidade de formar novos brotos pode ser afetada pelo estado geral da planta, mas a morte retirada da decorrente, né? A morte decorrente da retirada dessa parte da casca do anel circular não é diretamente causada pela interrupção na formação de brotos. Então, o que mata a planta é a interrupção da nutrição das raízes, porque as raízes elas precisam de energia para continuar vivendo e continuar crescendo, para nutrir a planta. É uma estrutura especializada dentro do barbatimão da planta ali, e quando se corta esse anel, não chega mais alimento através do floema, né, nutrição para as raízes morrem e o restante da planta morre em decorrência dessa morte das raízes. Muito bem. E essa foi a nossa live de hoje, gravada devido a um problema aí que nós tivemos aí com o Instagram, uma instabilidade. Deixa eu acertar aqui. E eu peço a todos aí, continuem seguindo o canal, deixem seu like, procurem seguir lá em cima na bio nosso canal do YouTube, onde nós vamos colocar mais material, e aqui para a gente continuar crescendo e tendo mais audiência, chegando nas pessoas e publicando mais conteúdo de valor gratuito como esse aqui. Você curte, compartilha, comenta, faz um dos 3, se puder fazer os 3 é ótimo, recomenda aí para os seus amigos, segue no YouTube onde tem mais conteúdo, com uma tela com uma formatação diferente. E por hoje, gente, é só. Uma boa semana para todos, um bom dia aí, boa tarde, boa noite. E quem estuda antes, planeja o estudo, e chega antes, bebe água. Quem chega antes, bebe água limpa. Boa tarde, boa noite, bom dia para todos aí.